Efésios 5, do 8 ao 14. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, Cristo te iluminará. Amém. Vamos orar. Poderoso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, nosso galardoador, estamos na Tua presença santa, no meio do Teu povo, para mais uma vez ouvir a voz do Senhor sendo proclamada e anunciada, para a edificação da Tua igreja, Senhor, para o crescimento dos crentes em Cristo Jesus, mas para a glória do Teu nome, o louvor e a glória do Teu nome. Poderoso Deus, que os nossos corações estejam preparados para a palavra desta noite. Que o Teu Santo Espírito possa começar, Senhor Deus, a arar a terra do nosso coração e que a palavra pregada frutifique e dê grandes frutos, Senhor Deus, para a glória do Teu nome. Poderoso Deus, nos molda conforme Tua vontade, conforme a Tua palavra. É a nossa oração, é a nossa súplica nessa noite, na esperança e na certeza de que o Senhor fará isso. Em nome de Jesus Cristo, amém. Ainda estamos desenvolvendo esse argumento do apóstolo Paulo aqui para os crentes da cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo, em todo o capítulo 5, tem falado exatamente sobre as obras terríveis que os ímpios ou os descrentes andavam, ou andam, na verdade, de maneira comum. Nós percebemos pelos versos 3 até o verso 5 que as exortações que o apóstolo Paulo faz aqui são contra pecados de imoralidade sexual. Todos eles. É uma repreensão contra uma vida imoral. E aqui nós temos que pensar, como foi exposto nos domingos passados, em toda sorte de imoralidade. Não apenas o ato imoral, o ato sexual impuro, imoral, mas toda forma de imoralidade sexual. É isso que esses textos vêm dizendo. E o apóstolo Paulo ele diz isso porque a vida daqueles irmãos, antes de conhecerem a Cristo, antes de estarem na luz, era uma vida nesse sentido de imoralidade, de práticas devassas, vulgaridades, obscenidades. Era assim que aqueles irmãos em Éfeso, quando não eram crentes, viviam. Inclusive, como nos referimos também, esse era o estilo de vida até mesmo no culto, aonde no templo da grande deusa, como ela era chamada, a grande Diana dos Efésios, ou Artemises também, nome grego, os cultos ali eram também cheios de imoralidade sexual. Então havia, inclusive, relações sexuais na hora do culto da deusa Diana dos Efésios, a deusa da fertilidade. Então Paulo, sabendo que muitos daqueles que agora eram crentes em Cristo tinham participado dessa vida preguiça, imoral, e então ele exorta esses irmãos dizendo que eles não devem mais praticar as obras antigas, as obras das trevas. O versículo 3 e 4, para contextualizarmos, diz assim: mas a impundícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos,
nem conversação torpe, nem palavras vãs ou vulgaridades, essas coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. E o apóstolo Paulo faz uma exortação severa, dizendo a estes irmãos que aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino dos céus. Não pode herdar o reino dos céus aqueles que vivem nessa prática de pecado, de imundícia, de impureza, de vulgaridade, de obscenidade, de pecado sexual. Não herda o reino dos céus. E nesse novo argumento, que começa no verso 8, o apóstolo Paulo continua, mas dessa vez mostrando quais devem ser as obras desses homens e mulheres que nasceram de novo em Cristo Jesus. Aquela vida passada, velha, como ele cita aqui, é coisa do passado, é coisa do velho homem. O apóstolo Paulo ele vai mostrar isso como uma vida nas trevas, em trevas. Então, uma vida na luz é uma vida vivida de forma diferente, com práticas diferentes, que produz frutos diferentes. É isso que o apóstolo Paulo vai começar a dizer a partir do verso 8. E ele diz o seguinte, ele começa mostrando a realidade espiritual que aqueles homens, irmãos, homens e mulheres estavam no passado. Veja, o verso 8 começa dizendo, pois outrora, ou seja, noutro tempo, vocês eram trevas. Note que o apóstolo Paulo aqui, ele deixa bem claro o que as pessoas eram. Não é aonde elas estavam. Não é que elas estavam nas trevas. Paulo diz, vós erais trevas, vocês mesmos eram trevas. Esse estado, irmãos, é o estado natural do homem. Todo homem, todo ser humano está nesse estado de trevas, sem Cristo. Para sair desse estado de trevas e ser luz, como ele diz ainda no verso 8, porém agora sois luz no Senhor. Não estão na luz, eles são luz no Senhor, eles iluminam agora. Não estão apenas num ambiente que é iluminado, eles mesmos são luz no Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele faz aqui uma diferenciação entre as pessoas que estão em Cristo Jesus e que já foram salvas e aquelas que ainda andam no pecado e nas trevas e numa vida longe de Deus. Essas que andam numa vida longe de Deus são aqueles que ainda têm o seu coração de pedra. São aqueles que não conseguem enxergar o evangelho bendito de Jesus Cristo. São aqueles que, embora sejam chamados, são aqueles que, embora ouçam sobre a oferta graciosa do nosso Salvador Jesus Cristo, ouçam as promessas, ouçam falar dos manjares espirituais, das boas novas tão graciosas, do perdão, e ouçam até mesmo da sua própria condição e situação, ainda assim permanecem negando a Cristo, permanecem em rebeldia contínua contra Deus. Eres trevas. Esse é o estado natural de todos os homens. Cada homem e mulher que nós conhecemos e que não são cristãos são trevas. Eles não apenas estão nas trevas, eles próprios são trevas. Se eles são trevas, meus irmãos, eles não podem lançar luz, eles não podem nos iluminar, eles não podem nos ajudar. O que eles produzem certamente é fruto da treva interior ao qual eles próprios são. Mas pelo contrário, os crentes em Cristo, Paulo diz, mas agora vocês, que antes eram trevas, agora vocês são luz no Senhor. Perceba que há uma mudança extraordinária. Das trevas para a luz. E essa é a mudança que é anunciada em todo o Evangelho. Essa é a operação poderosa que acontece pelo poder de Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo, das trevas para a luz. Uma mudança que só Deus pode fazer. Nenhuma ciência pode fazer isso. Nenhuma entidade pode fazer isso. Nenhuma religião pode fazer isso.
Só Deus pode fazer isso. Essa mudança das trevas para a luz, transformar alguém que é trevas em luz do Senhor, é algo que só Deus pode fazer. Está além da nossa própria. Por isso, irmãos, que nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Se engana o homem que acredita que pode fazer algo pela sua própria, melhorar a sua própria condição espiritual. Muitas pessoas trabalham e labutam tentando melhorar o seu estado, obras apenas, achando que fazendo tais obras, fazendo coisas boas, eles vão alcançar a salvação, o céu. Pensamento católico romano, que entende que as obras vão pesar no final e elas, na verdade, serão decisivas para a salvação ou a condenação de uma pessoa. Pensamento também do espiritismo kardecista e de tantas outras religiões orientais que ensinam que o fazer coisas boas vai lhe ajudar na salvação. E eu estou aqui para dizer aos irmãos que fazer boas obras não contribui em nada na sua salvação. Não ajuda você a ser salvo. Não faz com que você mude das trevas para a luz. Essa mudança não parte de você, ela é externa. Ela é realizada por outro. Paulo está dizendo isso, que vocês eram trevas, mas agora são luzes, porque eles são luz no Senhor, porque o Senhor operou no coração deles, e agora eles podem brilhar como luz, como luzeiros verdadeiros. É uma operação que só Deus faz. É um brilho que só Deus pode dar. E é isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção nesse verso 8. Olhando para a condição passada, uma condição deplorável, imoral, para uma nova condição em Cristo, uma nova vida, uma vida repleta de santidade, uma vida que resplandece a própria vida do seu Senhor, que é Jesus Cristo. Então é algo que não está ao nosso alcance, irmãos. A salvação pertence a Deus. A regeneração do homem pertence a Deus. O operar essa mudança tão profunda pertence a Deus. Tão somente a Deus. Nada em nós. Nenhuma contribuição nossa. Nem mesmo uma pequena fagulha, nem mesmo um pequeno passo nós demos para mudar isso. Tudo foi realizado por Deus, graciosamente, em nós. Todos os passos que nós demos de boas obras e de ações que mostram o fruto do Espírito Santo foi porque Deus operou primeiro em nossos corações. Se o Senhor permanece parado e se o Espírito do Senhor não se move em nós, não haveria, irmãos, nada em nós. Nada, nenhuma boa obra. Nada que importasse alguma coisa. Continuaríamos sendo trevas e trevas densas. Então o apóstolo Paulo, seguindo seu argumento, ele vai dizer: porque agora que vocês são luz e não mais são trevas, ele diz, o fruto da luz consiste em bondade, em justiça, em verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Aqui é uma colocação de Paulo muito prática. O que um filho da luz então deve fazer? Já que os filhos das trevas são aqueles que praticam a imoralidade, a devassidão, a vulgaridade, a obscenidade. E os filhos da luz, aqueles que estão na luz do Senhor, o que eles fazem? Então o apóstolo Paulo aponta no versículo 9 exatamente isso. O fruto da luz, algumas traduções têm o fruto do Espírito. Não sei se está assim na Bíblia de vocês. Mas é a mesma coisa, a ideia é o fruto do Espírito mesmo. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Irmãos, ouçam essas três palavras de Paulo: bondade, justiça e verdade. Os crentes em Cristo devem ser abundantes em verdade,
em justiça e em bondade. Bondade, justiça e verdade. E o que é bondade, se não demonstrações práticas de amor ao próximo, de cuidado com o seu semelhante? É muito fácil, como cristãos, nós abrimos a boca para dizer que amamos as pessoas. Porque talvez a coisa mais fácil que haja para o ser humano é falar. Falar, nós aprendemos na infância, sozinhos ali, imitando as pessoas e já soltamos a língua e falamos. Então falar é muito fácil. Agora, praticar é difícil. Mas Paulo diz que o fruto da luz, aqueles que estão na luz, eles vão frutificar, eles vão como uma árvore plantada que produz os frutos corretos. Os frutos da luz são a bondade, a justiça e a verdade. Isso deve ser visto em nossa vida. Homens bons, mulheres que de fato podem ser vistas como mulheres boas, que praticam a bondade. Mulheres e homens justos nos seus negócios, na sua procedência, com o seu amigo, com o seu próximo. Haja sempre com justiça. Nós temos também observado que alguns irmãos adoram sair ganhando nos seus negócios, nas coisas. Mesmo em detrimento do outro. Alguns irmãos, eu não estou dizendo aqui desta igreja, estou falando de um modo geral, cristãos, ao fazerem negócios, eles exploram aquele que está precisando. Às vezes você passa por uma situação delicada financeiramente, precisa se desfazer de algum bem, vender alguma coisa, e aí aquele irmão que era para ajudar você, ele se aproveita da sua miséria, da sua situação difícil naquele momento, e ele reduz o valor do bem, porque sabe que você está precisando muito do dinheiro, e ele coloca um preço bem abaixo. Isso não é justiça. Não é justiça. Da mesma forma, o contrário disso também, você supervalorizar algo sabendo que o preço é inferior, isso também é aproveitar-se. E não é justiça. O fruto da luz é bondade, é justiça, e justiça aqui é amplo o significado desse termo. Não é só nos negócios, é na vida, é em todas as coisas. No nosso proceder, temos que ser homens e mulheres justos. Bondade, justiça e verdade. Esse é o fruto da luz. Imagine, queridos irmãos, você que, Leandro aqui, que é um homem do campo, né, tem um terreno, ele então adquire uma muda de laranja, e ele planta a sua muda ali no local, e agua aquela muda, vai cuidando, vai podando, ela vai crescendo. Mas aí, na hora de botar a fruta, a laranja vai pôr outro fruto amargo, terrível, que não é a laranja. Cada árvore produz o seu fruto. Trevas produzem trevas. Produzem o que Paulo citou aqui, a imoralidade, a devassidão. Mas a luz, o fruto da luz, tem que produzir o fruto do Espírito, o fruto da luz, as coisas boas, a bondade, a verdade e a justiça. Então, se nós somos, de fato, crentes em Cristo Jesus, o nosso fruto precisa aparecer. E precisa ser bom, para mostrar que a árvore é boa. Para mostrar que somos luz do Senhor. Bondade, justiça e verdade. A última colocação do apóstolo Paulo é a verdade. Não pode faltar, mas verdade em nosso proceder, em nossa vida. Mesmo que falar a verdade nos cause dano. Muitas vezes a verdade vai nos causar dano, perdas.
Muitas vezes. Por falar a verdade, você pode ser punido. Muitas vezes eu conversando com meus filhos, que ainda está 5 anos, ainda está naquela fase de aprender as coisas com mais facilidade, e eu reclamo quando ele mente. Eu digo, filho, fale sempre a verdade. Mesmo que o papai não goste, brigue com você, lhe ponha ali de castigo, mas fale sempre a verdade. Ele diz, mas papai, se eu falar a verdade, o senhor vai brigar e vai me deixar de castigo, mas fale sempre a verdade. Por quê? Ele quer saber. Se não é bom eu falar a verdade, por que eu tenho que falar a verdade, papai? E aí é hora de nós pais educarmos e dizer, porque Deus é o Deus da verdade. Nós somos um povo da verdade. E mesmo que a verdade seja dolorosa, temos que falar a verdade. Ensine isso como exemplo. Quando o meu filho toma um remédio ruim, aquele remédio ruim vai ajudar você a curar uma doença. Falar a verdade pode trazer um certo dano a você, mas vai ser bom no final das contas. A verdade sempre é boa, ela sempre vai prevalecer. E isso é ser um povo da verdade. É exatamente isso, irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo a estes irmãos. O fruto do passado ficou no passado. Agora que sois luz, o fruto é outro. O que vocês têm que fazer, viver, proceder, tudo isso é de forma diferente do que vocês faziam antes. Ele conclui seu argumento no verso 10 dizendo, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Provar aqui vem da raiz de experimentar mesmo, de fazer um teste. A prova um pouco dessa comida. Prove, e Paulo está dizendo, provar, ou seja, usufrua na sua vida, faça uso sempre de coisas que agradam o Senhor. É isso que ele está dizendo, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Perceba que não é aquilo que é agradável a nós. Porque se Paulo fosse dizer, prove aquilo que é agradável a você, a sua natureza que é pecaminosa se agradaria, irmãos, de coisas terríveis. Se Paulo tivesse deixado ao seu bel prazer, ou seja, prove das coisas que você gosta, imagine quantas coisas você provaria contrárias a Deus. É como aquela história que eu já falei para vocês do urubu e da sua natureza inclinada para a carniça. Você pode botar o filé mignon, mas o urubuzinho só quer a carniça. Ele voa para a carniça. Você pode criá-lo desde novinho, com shampoo, educando, e dizendo para ele, olha, o urubuzinho aqui é bom, isso aqui é filé, é bom. Você prepara, passa anos treinando, na hora que você solta, o urubuzinho, ele não quer o filé, ele voa para a carniça. É da natureza dele gostar da podridão. Como diz, para nós fazermos aquilo que é agradável não a nós, mas ao Senhor, irmãos. E aí fica muito mais fácil, porque nós temos a Escritura Sagrada. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim para mim, falando sobre comportamento, sobre a vida. Ela diz assim, se você faz algo escondido, ou então se você faz algo que você não quer que ninguém veja, certamente é muito provável que isso que você faz não seja agradável ao Senhor, não seja certo. Se tem alguma coisa que você faz que é escondido, que ninguém pode saber, que ninguém pode ver, pense, isso é uma coisa certa? Faça sempre, provem, experimentem sempre o que é agradável ao Senhor, a Deus. Se você ajudar o próximo, isso é agradável ao Senhor. Você não precisa fazer isso escondido. Se você pratica coisas que a Escritura lhe ensina, você pratica coisas que são agradáveis ao Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, o nosso procedimento é exatamente o contrário disso. A nossa consciência é ferida pelas nossas ações, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos, por projetos que temos, pelas práticas. Certamente isso é um alerta do Espírito Santo
e que não estamos fazendo coisas agradáveis a Deus, agradáveis ao Senhor. Então, se você está de boa consciência e se a Escritura está lhe mostrando o caminho, o que você fizer é agradável ao Senhor. É a coisa que você tem que fazer. É fruto da luz, com certeza é fruto da luz. E o apóstolo Paulo, ele traz uma advertência também importante. Primeiro, lembrem, o argumento de Paulo segue dizendo o seguinte: não façam mais aquilo, porque vocês não são mais desse lado. Agora vocês são luz, portanto devem praticar as obras da luz, que são essas. Não é? E provem as coisas que sempre agradam ao Senhor. E agora Paulo vai dizer o seguinte: tem mais. Não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. E não, verso 11, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Ora, não é apenas não praticar coisas erradas. Perceba, vai muito além disso. Ser cristão vai muito além de não fazer o que é errado. É nem sequer ter cumplicidade com alguém que faz o que é errado. Ah, o irmão ali faz, mas eu não faço. Não. Não seja cúmplice com quem faz. Olha, irmão, eu estou fazendo isso aqui. Você fica na sua, não tem nada a ver com você. E você diz, não tem nada a ver comigo. Não. Paulo diz que essas obras, aliás, essa cumplicidade não pode haver entre os cristãos. Cumplicidade com o mal, cumplicidade com as obras das trevas. E ele diz ainda, reprovai-as, ou seja, não sejam cúmplices e reprovai-as. E aí, meus irmãos, que se torna difícil ser um crente fiel. E é nesse ponto aqui que muitos irmãos nossos da igreja começam a se distanciar, começam a nos olhar com um olhar diferente, torto, não tem mais aquela inclinação de amizade, porque não aceitam ser reprovados quando fazem uma obra equivocada, uma obra de pecado. E aqui estamos falando no âmbito da igreja, porque no âmbito de crentes e descrentes é óbvio que isso precisa ser mais claro ainda. Você tem amigos descrentes, você sai com amigos descrentes, você tem um relacionamento com amigos ou amigas que são descrentes. Imagine como é esse relacionamento, porque Paulo diz que não há comunhão das obras com as trevas, e aqui ele diz, não seja cúmplice com as obras infrutíferas das trevas, e ainda diz, reprove essas obras. Nós temos feito esta reprovação, temos agido com pulso. Vou dar um exemplo para vocês de quem fez isso. Apenas um exemplo. Não vou citar Jesus, porque vocês vão dizer, mas é Jesus, pastor. João Batista. João Batista apontou o dedo para o governador da Judeia e disse, tu és um adúltero. Ele não foi cúmplice e ele reprovou as obras das trevas. A Escritura diz, desde esse dia, Herodes começou a perseguir João Batista. Desde esse dia. Porque o rei, o governador, tinha um caso com a mulher do irmão dele. E João Batista disse, as obras das trevas, aqui o texto vai dizer logo adiante que elas não prevalecem diante da luz. Quando a luz brilha, ela mostra as trevas, o pecado, o mau comportamento, e aqui a luz brilhou e expôs o pecado daquele homem. Isso, irmãos, é não ser cúmplice, é reprovar. Todos nós, anotem isso, todos nós, nos nossos relacionamentos, dentro e fora da igreja, passamos por situações como essa, onde deveríamos, em lugar de ser cúmplices, reprovar as obras das trevas. Um crente pode praticar uma obra de Satanás.
Mentir não é de Deus. Quem é o pai da mentira? Satanás. E os crentes não mentem, por acaso? Mentem. E outros. Então, os crentes, aqueles que são lavados pelo sangue de Cristo, ainda tropeçam. E nós devemos reprovar esses comportamentos. Não devemos ser cúmplices, não devemos passar a mão na cabeça, não devemos disfarçar como se não tivéssemos visto aquilo. Reprovação, irmãos. Reprovação. Isso certamente vai trazer para aqueles que praticarem fidelidade à Escritura um peso tremendo. Porque as pessoas de fato vão começar a se afastar de você e começar a taxar você de adjetivos pejorativos. Olha o santarrão da igreja, olha o pastor, olha o crente, olha isso e aquilo. Vão começar a falar de um modo ofensivo com você. Porque você foi justo, porque você praticou a justiça, porque você reprovou as obras das trevas. Mas é assim mesmo que tem que ser feito, irmãos. Nós não devemos ser compassivos, não devemos ser cúmplices, não devemos fingir que não estamos vendo, não devemos ser omissos. Aquele que é omisso está pecando contra Deus. A Bíblia também diz isso. Omissão é pecado. Devemos nos impor a nossa posição, falar a verdade, reprovar o erro, dizer que o pecado é pecado, sim, e não fingir que nada está acontecendo. Esse argumento que Paulo desenvolve aqui, irmãos, é para mostrar que as vidas transformadas são vidas diferentes. Paulo estava moldando aquela igreja, o comportamento daqueles irmãos. O apóstolo Paulo aqui começa a ensinar aqueles irmãos como proceder, como mudar das trevas para a luz, e então, na prática, como devem agir os filhos da luz. E é interessante, porque o fim desse texto, o apóstolo Paulo ainda vai dizer que esta reprovação pode salvar uma pessoa que está nas trevas. Muitos vão se distanciar de nós, mas alguns Deus vai tocar o coração com a reprovação. Quando a luz, a nossa luz brilhar sobre as trevas, reprovando o pecado, denunciando o pecado dele. O apóstolo Paulo diz no versículo 13, aliás, no versículo 12 em diante: porque o que eles fazem em oculto só proferir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, veja, olha o que Paulo vai dizer: todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Ou seja, o pecado, quando a luz bate sobre ele, quando você reprova o pecado se manifesta. A reação aparece. E aí ele termina dizendo: porque tudo que se manifesta é luz. Mais uma vez, não se manifesta porque está na luz e a luz está clareando, mostrando. Não. O que Paulo sugere aqui é uma mudança. Quando você trata alguém e repreende uma pessoa, mostra o seu pecado, mostra que ela está errada diante de Deus e da sua Escritura Sagrada, mostra a sua necessidade, isso pode trazer essa pessoa para a luz. Essa é a mudança que Paulo está falando aqui no final do verso 13, irmãos. As obras, tudo que se manifesta é luz. Quantas pessoas nós poderíamos testemunhar que diante de uma reprimenda cristã começaram a pensar no seu próprio pecado, na sua própria situação diante de Deus, e vieram a crer em Cristo, se arrepender das suas obras más e frutíferas das trevas, e olharam para o Senhor Jesus Cristo e confiaram nele. Quantas pessoas estavam caminhando para a ruína eterna, e após ser repreendidas por crente, os seus olhos foram abertos. As suas obras manifestas ali serviram para envergonhá-lo,
E ele se arrependeu do seu pecado e olhou para Cristo e caminhou com Cristo. É isso que ele está dizendo. Você pode perder amigos. Você pode perder amizades, relações, grupos, mas você pode salvar vidas. Deus pode salvar vidas por meio de você, como instrumento do Senhor, como instrumento de Deus. E são muitos os casos, irmãos. Na verdade, eu acredito que todos nós, todos os crentes, são fruto desse pensamento. Quando a luz revela o nosso pecado, a nossa miséria, a nossa ruína, nós nos envergonhamos. E olhamos então para aquele que é a única solução, o Senhor Jesus Cristo. E somos salvos. Porque a luz primeiro brilhou sobre as trevas, as densas trevas que nós estávamos. E fomos atraídos por ela. Ele encerra no verso 14 dizendo: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, Cristo te iluminará. Esse é um provérbio. Alguns entendem que Paulo está parafraseando um salmo, uma passagem do profeta Isaías, capítulo 61. Mas outros acreditam que esse era um antigo hino que era cantado em ocasiões como o batismo. Não sabemos exatamente de onde Paulo extrai essas palavras, mas elas estão alocadas aqui numa forma de hino mesmo, como se fosse uma música, como se fosse um cântico ou algum tipo de poesia, a forma que é poética que aparece no texto. Porém, o que o apóstolo Paulo revela aqui é a condição do ser humano, do ser humano que ainda vive nas trevas. Desperta é sinal de que dormir é a situação, é uma figura de linguagem para ainda estar vivendo no pecado, não despertou para a vida. Levanta-te de entre os mortos, a ideia de estar morto espiritualmente, a mesma ideia de dormir. E Cristo vai te iluminar. Cristo vai te ajudar. Portanto, irmãos, nós temos aqui um relacionamento daqueles que são filhos da luz, daqueles que andam na justiça de Deus, praticam as ações corretas, a bondade, a justiça e a verdade, provam daquilo que é sempre agradável ao Senhor e não daquilo que lhe desagrada e que entristece o Espírito Santo. Confrontam aqueles que andam no pecado, não são cúmplices de suas obras más, antes reprovam as pessoas que andam no pecado. Essa é a nossa conduta. O que Paulo está dizendo aos Efésios aqui, que mudaram completamente de vida depois de Cristo, é que a conduta deles agora deve ser esta. O proceder deles para com aqueles que praticam a antiga vida, o modo de vida nas trevas, deve ser esse agora. E esse também é o nosso. Deve ser o meu proceder. E deve ser o proceder de todos os irmãos dessa igreja. Exercitem isso. Exercitem a bondade. Busquem fazer coisas boas, irmãos. Trabalhem nisso. Vocês agora são filhos da luz e o fruto que deve brotar de vocês é um bom fruto. Exercitem a justiça, exercitem a verdade. Quando forem apanhados em algum deslize, em alguma falta, corrijam e voltem à estrada do fruto do Espírito Santo, do fruto da luz. Fiquemos de pé, queridos irmãos. Reflitam sobre o que nós falamos essa noite, sobre o proceder cristão. Agora que vocês são luz no Senhor, andem conforme, brilhem conforme a luz. Reprovem o mal e provem das coisas que são sempre agradáveis a Deus. Amém. Vamos orar. Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho eterno, unigênito,
e veio ao mundo para nos perdoar os pecados. É em nome dele, Senhor Deus, que nós te pedimos. Nos ajude em nosso proceder correto. Nos ajude a amar mais os nossos irmãos e ao nosso próximo, Senhor. Para sermos mais parecidos com Cristo Jesus, o teu Filho. Nos ajude, Santo Deus, a andar em justiça e na verdade. De maneira nenhuma, Senhor Deus, sendo cúmplices com o mal. De maneira nenhuma, Santo Deus, aprovando as coisas erradas, antes reprovando, Senhor. Perdoe nossas falhas, Senhor. Nós ainda escorregamos, nós ainda tropeçamos, Pai. E precisamos da Tua ajuda, da Tua força, do Teu Espírito para agirmos de maneira correta. Com muita hombridade, Senhor Deus. Coragem para sermos bons e fiéis crentes em Cristo Jesus. Que Teu Espírito Santo nos dê a força que nós precisamos, ó Deus. Que o Espírito nos habilite com poder, Senhor, para procedermos de modo digno do Evangelho que fomos chamados. Ajuda-nos, ó Deus, a brilhar nesse mundo, porque somos luzeiros do Senhor Jesus. Perdoe todos os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos.